Silvia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 9 de outubro de 2011, domingo. O verbete é o de número 2079. Tem 9 páginas, 48 logias e 19 máximos. Eu chamo a atenção que no detalhismo tem 12 máximos. O tema é personalidade e qualidades especiais. A especialidade é perfilologia. Quem redigiu o verbete é o nosso Tiago, que é veterano da história e estuda muito o problema. E está aqui muito bem assessorado, aí, com um sorriso enorme ali. É isso? Definição. A personalidade e qualidades especiais é a consim com predisposição inata, genética e ou paragenética ao despertamento de talentos superiores à média da população, passíveis de se manifestarem nas áreas de desenvolvimento cognitivo, psicomotor, afetivo, social, energético e parapsíquico, possuindo elevado percentual de originalidade, criatividade, inventividade e capacidade de resolução de problemas complexos. O despertamento precoce de talentos. O autodidatismo como método espontâneo, padrão de aprendizado. A universalidade do fenômeno da superdotação. A especialidade precoce nos modos de inteligência. A importância da inteligência evolutiva no direcionamento cosmoético dos modos da inteligência desenvolvidos desde a infância. E eu li só uma parte, tem enorme, tem mais de 20 linhas aí só o trecho da fatologia. A constância relativa do temperamento ao longo das múltiplas vidas. A hipótese do esgotamento eletronótico como ponto de partida da valorização da superdotação parapsíquica. O autorrevezamento multiexistencial em busca da superdotação na próxima vida. Na argumentologia, nós chamamos a atenção para a caracterologia, que tem 38 exemplos de condições sinalizadoras das qualidades especiais humanas, merecedoras de exame minucioso desde a infância, podendo variar de acordo com o grau e a área de superdotação. Agora, nos testes, que é outro tópico que está falando aí de 7 áreas de desenvolvimento cognitivo, avaliadas por 31 testes atuais da psicologia, com duração variando de 2 minutos a 1 hora e 10 minutos. Na remissiologia, nós destacamos dos 15 verbetes, autobagagem holobiográfica, bagagem pré-ressomática, despertamento parapsíquico precoce, precocidade desperdiçada e tendência inata. Frase enfática. A personalidade e qualidades especiais manifesta inteligência evolutiva e holomaturidade quando utiliza os autotalentos com lucidez cosmoética e antevisão, dedicando-se ao bem de todos. No teste de avaliação pessoal, pela escala 5 de 1 a 5, em qual nível você se situa quanto à superdotação? O emprego dos próprios talentos tende à cosmoética ou à anticosmoética? Agora, a bibliografia tem 25 fontes bibliográfica especializada e muito selecionada. Agora, questionamento. Gostaria, por favor, que abordasse sobre qual a razão de diversos animais passarem por maus tratos e crueldades inúmeras. Qual a necessidade de tanto sofrimento? Não, a primeira coisa é que a gente evolui tudo sozinho. Os princípios conscienciais, vegetais, subhumanos e humanos vivem tudo junto. Então, eles têm que coordenar, né? As pessoas têm que entender, as consciências têm que entender, evoluir dentro do universalismo. Meu pai tem 72 anos. Há 10 anos descobrimos que tinha casos extraconjugais. Na época, conversei com ele abertamente e o aconselhei a mudar esse comportamento. Minha mãe o perdoou e continuaram, porém sempre com a nuvem de desconfiança. Recentemente descobri que ele voltou a praticar adultério e que minha mãe, mesmo odiando a situação, pois já ser senhora de idade, suporta tudo. Já conversei com ele sobre a para-realidade da consciência
e a importância de melhorarmos impulsos e comportamentos, e dei a ele o livro Nossa Evolução, que ele ainda não leu, mas vou insistir. Estou na dependência econômica e financeira dele, não sei o que fazer. Devo insistir na ideia da conscienciologia sem tocar no assunto do adultério, ou devo falar abertamente como fiz antes? Confesso que falar com ele sobre isso não é nada fácil, ainda mais devido à questão financeira. Caso ele insista nessas práticas, o senhor acha que o divórcio é a melhor solução? Ora, não, aí o problema é eles ver o que é que vai fazer. Mas nessa idade é difícil das pessoas mudar a ideia, né? Ainda mais ele. Outra coisa, se descobrir isso aí há 10 anos, eu garanto para você que antes dos 10 anos ele tinha já pulava a cerca, está na cara. Quando a pessoa é assim, vem de longe. Isso não é com 62 anos ele começar, ele já tem 72, agora tem mais. Parabéns pelo seu verbete, entremeado de tantos detalhes especiais. Poderia explanar, por favor, sobre o primeiro megapensene trivocabular da megapensenologia? O que vem a ser os melopensenes, melopensenidade? Como podemos facilitar as superdotações do terceiro megapensene? São 3 perguntas, né? A primeira é a respeito do primeiro megapensene, não é isso? Bem, primeiro megapensene, que é superdotação, exige superreflexão. Bem, foi um ponto que eu destaquei bastante nesse verbete, porque muitas vezes a pessoa era superdotada, mas ela aplica os talentos dela para uma área que não é muito cosmoética, né? Então, já te dá um destaque aqui para o item que tem na patologia, na página 26, que é um emprego anticosmoético da genialidade, por exemplo, no projeto Manhattan, né, que eles construíram a primeira bomba atômica. Então, o pessoal era todo cheio de qualidades especiais na área lógico-matemática, mas acabaram usando um negócio meio atrapalhado, né? Quanto aos melopensenes, são os pensenes relacionados à música. Então, a gente tem também as personalidades de qualidades especiais, que têm habilidades especiais na área da música. Então, por isso que eu coloquei esses melopensenes aí. Por último, a pergunta foi sobre a terceira facilitar superdotações. É o terceiro megapensene. Isso, facilitemos as superdotações. A ideia é a gente favorecer essas pessoas que têm predisposição ao desenvolvimento de talentos, a desenvolver ao máximo os seus talentos, porque a gente precisa, né, de pessoas com boas condições de atuar assistencialmente, né, em prol da humanidade. Então, acho que isso é um ponto bem sério em termos da superdotação, sobretudo aqui no Brasil, que a gente vê que a quantidade de programas que tem sobre superdotação é praticamente zero, né? Então, se for comparar com outros países mais desenvolvidos. Então, isso é extremamente importante a gente considerar e procurar trabalhar com isso, né, na área educacional. Com o exercício de ativação do fronto chakra, estou sentindo esporadicamente, não dores, mas sensações um pouco desagradáveis no cérebro. E pela localização, suspeito que 5 tais sensações na pineal. Esse fato ocorre com o desenvolvimento parapsíquico ou nada tem a ver? Não, às vezes tem, mas cada caso tem que examinar, né? Porque isso é o cérebro, tem que ver como é que é. Uma outra coisa que é bom você levar em consideração é o esfenoide. E tudo que diz respeito a ele, a funcionalidade, a fisiologia. Estava no pesquisar do IPC e logo senti um pequeno ponto do lado esquerdo da nuca pulsando muito forte. Senti sonolência e bocejei. Em um sonho, estava no meu trabalho e logo apareceram 2 pessoas que anunciaram o assalto. Saí correndo desesperado para dentro para procurar uma arma que não existe. O moço veio atrás e deu um tiro bem no local onde tive a pulsação na cabeça. Não senti dor e penalizei. Vou dessomar. Beleza, vou ficar tranquilo, não pensar mal dele. Tentei abrir os olhos e não deu. E disse, vou me projetar desse corpo. Saí e pedi para o amparo me levar. Caí numa estrutura de ECP1. Hoje, almoço, hotel, almoço, etc. O mais estranho é que eu agi com muita naturalidade. Ok. Anote isso tudo, vamos ver no futuro o que é que tem de bom, o que é que está certo, o que é que não está. Em relação à participação na tertúlia de ontem, gostaria de agradecer ao Dr. Ismael pela sua rica contribuição com o livro Paracérebro, que tem ajudado o Colégio Invisível da Parageneticologia, ampliando conceitos, definições e teorias em relação ao estofo metodológico das pesquisas multidimensionais da especialidade, inclusive na escrita do primeiro verbete do colégio chamado Para-DNA. Parabéns pelas pesquisas.
Esse aqui é o doutor Alexandre Carlone, que está agradecendo. O doutor Ismael já viajou, mas ele vê sempre as terturas. Ele ainda está aí? Ah, você não dá para viajar? A conversa era essa. Resolveram ficar. Então está muito bom. Então ainda vocês vão hoje, né? Então tá. É o Carlone que está agradecendo aí a você. Página 26, parafatologia, sexta linha. O altidatismo para psique aquisitivo. Pode exemplificar? Bem, você pega uma pessoa que ela, desde a infância, ela, por exemplo, ela tem alguns fenômenos parapsíquicos e ela vai utilizar o seu autodidatismo, estudar, né, fazer autopesquisa. Com isso ela vai adquirindo, né, mais capacidades, mais fenômenos parapsíquicos e consegue desenvolver essa habilidade parapsíquica. Professor, preciso mais uma vez do seu auxílio consciencial. Meu irmão gêmeo bivitelino desde 2008, ao se envolver com a consciência transexual, aqui está engraçado, né? Parece que ele é irmão gêmeo de 2008 para cá, né? Que o levou para um terreiro de Umbanda, vem tendo interferência de consciência de cavalos e dos ditos espíritos zombeteiros quando ele ingere muita vodka nos fins de semana. Ele é motorista com CNH, que é habilitação tipo D, e atualmente se encontra com depressão crônica e não admite ajuda profissional. A única solução seria uma internação providencial sem a sua autorização pessoal? Sim. Olha, se ele continua dirigindo, é preferível forçar a barra, mas tomar alguma atitude. Cuidado com isso. Isso de dirigir numa condição dessa é um perigão. Agora, ó, tem aqui uma pessoa, que é um amigo, que eu quero responder, que ele mesmo pediu para não falar nada, mas o negócio é complexo, então eu vou responder com dois tempos. O primeiro tempo é a questão, e o segundo tempo vai ser a solução. Na questão, então, eu falo, ó, meu amigo, isso aí é o tactopsiquismo, é o duelo de pensamentos, o paradoxo mental, é o autoconflito. Eu vou repetir, a questão é essa. Tactopsiquismo, duelo de pensamentos, paradoxo mental, autoconflito. Solução. Interassistencialidade, prioridade do megafoco, descartar os conhecimentos ultrapassados, haver pom é una. Vê se me entende isso. Não fica forçando a barra com verdade relativa de ponta. Ela é relativa, mas ela é de ponta. E outra coisa, é verdade, é fato, é concreto. De modo que é uma coisa só. Não adianta forçar a barra ou querer desfazer isso. Agora, evitar a mesmex. E outra coisa, o EV para a projetabilidade lúcida, EV para a PL. É a única saída que tem. E outra coisa, coloquei seu nome na internet. Vamos ver o que nós fazemos. Agora, ó, o mais é só com o tempo. Você tem que estudar mais, você está começando. Não use droga e nem vai usar remédio que possa alterar a pessoa. Vai devagar, com calma. Esse me entende tudo. Eu procurei colocar. Você vai entender bem. Quando eu falo de duelo de pensamento e paradoxo mental, você vai entender com quem que eu estou falando. Olha bem isso. Agora, gente, eu queria dizer para vocês que nós vamos publicar agora, poucos dias, mais uma edição da Enciclopédia da Conscienciologia. Essa agora vai ter 10 volumes e são 9.000 páginas. Cada volume tem 900 páginas. Agora, nós vamos fazer um CD-ROM também disso aí. Eu vou publicar alguns volumes, porque eu preciso disso também em papel. Que o papel é melhor para você fazer certos tipos de revisões, etc. Agora, o que você passa? Nessa edição, logo de cara, no texto, nós temos lá a listagem de todas as microbiografias das 103 pessoas que estão participando dessa edição. São 103 verbetógrafos que estão lá. E tem a mini biografia de todo mundo. Por exemplo, o povo que pratica o TENEP, está tudo escrito se pratica ou não, o que faz, o livro que publicou, tem tudo lá. De modo que isso é a primeira vez que vai sair. A minha condição na enciclopédia, doravante, é de organizador. Então, Evaldo Vieira, entre parênteses, org.org, aquele negócio de .org, já tem muito www, agora é w.org. Sabe como é que é?
Então, sou eu. Agora, então, vocês entendam bem isso, como é que é. A partir dessa condição, eu queria falar, então, uma coisa aqui para ficar registrado, e principalmente para os teletertulianos. Eu vou ler aqui, então, isso aqui é um rascunho de um verbete que eu estou fazendo para colocar no dicionário de argumentos da Conscienciologia. Mais ou menos é isso aqui que eu vou ler. Eu vou ler. É coisa rápida, porque os verbetes do dicionário são curtos. Então, lá seria a mini-dissidenciologia. O argumento seria dissidenciológico. Então, primeiro, convocação. A época da publicação da edição da Enciclopédia da Conscienciologia, com os primeiros 103 coautores, fizemos aos teletertulianos o convite amigável, que é esse que eu fiz agora, e a convocação geral, que permanece de pé, aos mini-dissidentes da Conscienciologia, que é o que estou fazendo agora. A qualquer tempo, a consciência interessada pode vir ao CAEC, pois as portas estão sempre abertas a todos. Agora, em seguida, Max Proexologia. Reconhecemos e respeitamos, logicamente, o valor de cada mini-dissidente ideológico, homem ou mulher, da Conscienciologia. Não podemos esquecer que muitos deles são intermissivistas. A convocação é a abertura da possibilidade de maturidade cosmoética, da renovação antecipada ainda nessa vida humana, objetivando as macro-ex grupais e os auto-revezamentos existenciais. Grupo Karmologia. Todos temos de observar racionalmente a condição desejada no patamar do grupo karma policármico, incluindo os retomadores de tarefa e os mini-dissidentes ideológicos da conscienciologia. Principiologia. Na enciclopédia, sou apenas o organizador. A obra é coletiva. O interesse nosso é estar atento ao princípio da inseparabilidade grupo kármica. Todos precisamos buscar ao máximo as reconciliações ideológicas possíveis, desde já, e a convergência de nossos altos esforços evolutivos, pois constituímos microminoria minúscula dentro da sociedade patológica. Microbiografologia. A única solicitação que fazemos é constar na microbiografia da pessoa, que foi o ex-dissidente, a condição de ex-mini-dissidente, e vir até o CAEC para se atualizar quanto aos temas que nós temos hoje da Conscienciologia e se inteirar da estilística da verbetografia enciclopédica que a turma hoje já tem, vão até publicar um livro sobre o assunto. A propósito, a Consim pode ser verbetógrafa até pesquisando os temas relativos à própria mini-dissidência. Agora, não podemos esquecer a característica evolutiva pessoal da consciência do mini-dissidente na condição de participante do ciclo multiexistencial pessoal, que é o CMI, da atividade nesta dimensão humana e na próxima intermissão pós-dessomática. E, por fim, o último tópico, pioneirismologia. Exaltamos com sincera gratidão a participação e colaboração dessas personalidades na condição de pioneiros e precursores junto conosco na fase inicial do desenvolvimento de nosso megaprojeto da Enciclopédia da Conscienciologia. Esta é a razão principal dessa convocação. Quer dizer, é a nossa gratidão para com os mini-dissidentes. Nós não vamos falar aqui dos nomes dos mini-dissidentes. Eles chegam, daquilo que eu posso lembrar, algumas dezenas de pessoas que estão no Brasil e no exterior. Se essas pessoas, então, estão vindo teletertuliano, lembre-se disso. Nós estamos aqui abertos, que deve é. Eu quero me antecipar nisso, porque amanhã, sei lá o que acontece, nós todos vamos reencontrar. É o problema que eu estou dizendo aqui, da inseparabilidade grupo kármico. Então, desde já, eu já me disponho, junto com a equipe toda nossa aqui, que eu já falei com vários, todos toparam a parada, de assistir esse povo, se eles quiserem vir. São muitos homens e mulheres, são dezenas deles, que estão aí e que foram ter a sua experiência e o show solo, sem a gente. Agora, com o processo da enciclopédia, nós estamos num nível que é bom de ficar sabendo o que nós estamos fazendo
E como é que fica essa max proex grupal da turma toda? Se vale a pena participar disso ou não, o problema é deles. Agora, do nosso lado, nós estamos de portas abertas. Quem quiser que venha. Agora, a única coisa que a gente pede, tem que colocar lá que a pessoa é um ex-mini dissidente. Porque senão, às vezes ele escreveu uma obra aí, alguma coisa, a pessoa vai ver e fala assim, ó, não estou entendendo isso aqui. Então tem que mostrar que a pessoa foi assim, eu era assim, fiquei assim. As coisas mudam. De modo que fica isso registrado. Hoje é dia 9 de outubro de 2011. Está bem claro aí a situação. E com isso, eu lavo minhas mãos do ponto de vista cosmoético e perante essa situação toda que nós estamos fazendo. O meu problema é esquecer minha pessoa e ver o objetivo do nosso trabalho de interassistencialidade. Eu acho que com isso eu cumpro o meu dever. E esse tópico aqui, esses tópicos, vão entrar como um verbete do dicionário de argumentos da conscienciologia. Eu agradeço a todos a atenção dada a essa convocação. Muito obrigado. E eu entrego o Tiago às mãos de vocês. Tiago, na página 26, sétima linha, o ouvido absoluto. Entendeu o que eu falei? O ouvido absoluto é aquela capacidade da pessoa de ouvir um som e saber imediatamente qual é o tom daquele som. Ouvir uma buzina, ele sabe se é um Fá, se é um Ré, o que é. É diferente do ouvido relativo, que está logo em seguida, que é a pessoa, se você fala para a pessoa assim, olha, solta um som e fala assim, isso é um Fá. Depois, com aquela referência, a pessoa consegue identificar os outros sons. Então, isso que é o ouvido absoluto e o ouvido relativo. Agora, na mesma linha, na sétima, depois oitava, a memória eidética excepcional do desenhista ainda no cérebro imaturo. Aí tem dois pontos, né? Tanto a memória eidética excepcional, que no caso a memória eidética é aquela memória que você consegue guardar uma memória de uma situação não só pelo conteúdo, mas também pela imagem dela. Então, uma memória eidética excepcional no indivíduo ainda jovem, né? Que é chamando atenção para a questão da superdotação, da personalidade de qualidades especiais, que geralmente esses talentos, né, despertam bem cedo na vida da pessoa. Esse termo eidético, eidética, porque eidética seria essência, agora aqui talvez seja uma outra coisa. O que seria essa eidética aqui? Memória eidética, né? Sim, memória eidética que eu conheço é nesse sentido mesmo, né? De você guardar a informação da situação junto com a imagem da situação também. Então você lembra aquele dia que a gente estava lá conversando? Sim, você estava vestindo aquela camisa, tinha uma pessoa passando com aquela expressão, eu estava... É a memória intelectiva e a gráfica simultaneamente. Simultaneamente, isso. Porque eu sou analfabeto nisso, mas eidética eu peguei o significado. Agora, a última coisa, na página 29, caracterologia, número 3, né? Aprendizado. Eu queria saber mais em relação ao Brasil, como é que ocorre isso. Bem, eu vou ler aqui. O modo diferenciado de aprendizado em relação aos demais, necessitando ajuda, estímulo ou instrução mínimos, bastando acesso ao conteúdo através de adultos, de livros e de alguém para responder a perguntas persistentes. Então a questão toda é a seguinte, a pessoa, ela aprende muito rápido, né? Ela tem o modo dela de aprender e você dá um pequeno indício de uma matéria, por exemplo, de matemática, aquele pouquinho que você falou, ela já tira a conclusão das coisas que você ainda não falou, então ela já consegue aprender isso muito rápido. A questão é que no Brasil ninguém percebe isso, às vezes uma pessoa que tem essa habilidade aqui, essa capacidade desenvolvida, acaba se dispersando mais em sala de aula, por exemplo, né? Isso não é a única opção que pode acontecer, mas é uma opção que acontece muito. Acaba se dispersando em sala de aula e vira um aluno problema, e o professor estigmatiza aquele aluno como o figurinha difícil, né, da sala. Às vezes é porque o cara está aprendendo muito rápido, não está aguentando mais olhar para aquele professor falando aquela matéria fácil e cria esse problema. A gente não consegue perceber que isso, aqui no Brasil, a gente tem pouca estrutura para perceber que às vezes isso é um aluno que tem um desenvolvimento acima da média, né? Então acaba ficando perdido aí. Isso é muito comum aqui em Foz do Iguaçu mesmo, a gente tem programas
nas escolas municipais, que a gente observa muito isso, alunos que são considerados problemas, que muitas vezes são alunos superdotados. Mas em cima disso, que no Brasil é lógico, eles não pegam esses superdotados para dar uma educação especial para eles. Não, pra você ter uma ideia, aqui no Brasil, a gente tem aproximadamente, quase 180 milhões de habitantes. Mais razoavelmente um consenso de que pelo menos 10% da população é superdotada. Então deveria ter pelo menos uns 18 milhões de habitantes superdotados no Brasil. Mas o MEC tem registrados, se não me engano, 3.500. Você tem uma ideia? Isso registrados. Imagina quantos são atendidos. Então isso aí praticamente não tem nada no Brasil, né? Pouquíssima coisa isso. Doutores aqui no Brasil, eu estava conversando ontem com o pessoal, se não me engano tem 8 doutores no Brasil a respeito do assunto. Então esse é muito pouco movimento nessa área. Né? Correto, obrigado. Álvaro Bertolo, tem um sobrinho que nasceu e mora em Toronto, que está se alfabetizando e socializando em inglês, tendo os pais falando português em casa. Ele tem 3 anos de idade. O poliglotismo infantil irá facilitar que fale sem sotaque no futuro? Quais outras vantagens cognitivas ele terá no seu futuro? Existe um limite de línguas que uma criança pode aprender sem que se atrapalhe? E existe uma idade ideal para uma criança começar uma segunda língua? No nosso caso, de crianças nascidas aqui no Brasil. Bem, eu não sei de um limite de línguas para uma criança aprender, mas o que eu conheço é uma criança que falava 4 línguas, porque estudava numa escola francesa, isso aqui em Foz. Estuda numa escola francesa, fala em inglês com a mãe, fala em espanhol com o pai, que é paraguaio, e fala português aqui no Brasil. Então aprendeu as 4 línguas ao mesmo tempo. Agora, eu não sei uma idade ideal para começar a estudar, não saberia dizer isso, mas acho que quanto mais cedo, é melhor. Agora, existe uma experiência que já fizeram aí, que é preciso de ver o temperamento da criança, porque mais tarde, se intensificar demais o processo de aprendizagem de línguas na infância, pode dar hipominésia mais tarde, problema de desajuste, tipo dislexia e outras coisas mais. Inclusive a turma da psicologia já andou estudando isso. Os meus estudos de superdotação, isso já há 60 anos já era assim. Já tinha gente que já pensava assim. Citar um caso de um cara bem conhecido que chama John Stuart Mill, que ele, com 3 anos de idade, ele era inglês, falava inglês e já lia Platão em grego, né, aos 3 anos. Com 20 anos de idade ele teve colapso mental, né? Eu só ia confirmar isso que você está falando, Walter. Tem alguns pesquisadores que acham que o ideal não é a criança começar aprendendo 2 idiomas simultaneamente, mas aprender primeiro. A escola, isso aí varia muito, é muito controvertido. Agora, o que eu vejo é que precisa de analisar é o temperamento da criança e o ambiente que ela está se desenvolvendo. Isso aí, com meu amigo lá, que era especialista no assunto, o doutor lá, o psicólogo, a gente já tinha chegado à mesma conclusão. Ele também tinha a mesma ideia que eu. E esse eu sempre respeitava, porque ele, internacionalmente, para mim, é o maior. Todos eles. Em matéria de estudo de superdotação. Agora, nesses casos da pessoa que tem um temperamento favorável a isso, que já ouvi relatos de pessoas que passaram por esse processo de aprender 2 línguas, é que aparentemente fica mais fácil também depois de aprender novas línguas quando a pessoa cresce, né? Já vira adolescente ou adulto. Tem esse fator também. Professor, há anos e com certa frequência tenho sonhos onde sou informada de assuntos complexos. Recordo sempre de ambientes claros e luminosos. Infelizmente, recordo pouco das conversas. O senhor poderia explanar melhor sobre isso, o que se passa comigo? Olha, isso aí é fenômeno muito comum que chama precognição. Agora, também é muito comum isso da pessoa não recordar, às vezes, certas palavras. E outra coisa também que é difícil, números, algarismos. Então ela lembra do fato, do ambiente, daquilo que pode ocorrer, mas ela não guarda o nome dos personagens ou números daquilo que apareceu. Isso é fenômeno comum, o parafenômeno mais comum de precognição. Inclusive tem centrais de precognição no mundo. Já fizeram isso várias vezes dentro da parapsicologia. De modo que o seu problema é estudar o que é precognição. Ao professor Tiago, qual é o percentual de personalidade e qualidades especiais que se tornam adultos, ajustados, produtivos e cosmoéticos? É mais de 51%? Eu acho que não.
Mas isso eu estou chutando, porque só você imaginar na história humana a quantidade de quantos superdotados, né, você conhece na história humana que fizeram muita coisa. Muitas vezes eu vejo que eles são subaproveitados, né? E superdotação, eu coloquei em algum lugar aí, não necessariamente ela envolve maturidade, né? Então isso é uma questão. A gente tem casos de superdotados que são criminosos, né? Então isso é um dado para analisar. 51 é dessa turma. Alver Bertoga. Em Parafatologia, página 26, quarta linha de baixo para cima. A autovivência precoce do estado vibracional profilático. Em relação às crianças, a partir de qual idade é recomendável o trabalho com mobilização básica de energias? Olha, eu vou dizer assim, que no meu caso, não deu problema começando com 11 anos de idade. Mas acho que antes disso... Nós temos recomendado sempre que lá pelos 7 anos a pessoa já pode deslanchar com qualquer coisa. Agora, Alver Bertoga, qual a melhor composição familiar para colaborar com os filhos na construção de personalidade e qualidades especiais? Eu vejo que um termo aí que é importante a gente analisar é esse construção, né, de personalidade e qualidades especiais. Na verdade, a personalidade e qualidades especiais, ela tem essas qualidades espontaneamente, né? Então, às vezes você vê aquele pai que super estimula o filho porque quer que o filho seja um superdotado, né? Na verdade, não é isso. Ele vai se tornar uma pessoa, pode se tornar uma pessoa super talentosa se não tiver nenhum problema, né, por causa dessa força aí dos pais. Então, o que eu vejo assim, do que eu tenho pesquisado, eu acho que uma postura interessante para os pais conhecer, né, o filho, como é que é o ritmo do filho, acompanhar o ritmo do filho e dar todas as oportunidades que o filho, que você vê, né, que o filho está já preparado para poder receber, para você deixar que ele siga, né, o desenvolvimento dele da melhor forma possível. Alguns vão acelerar mais, às vezes se você força muito essa aceleração, pode ser que não seja tão interessante, então acho que isso tudo é um ponto para se avaliar também. Tiago, Rosa, na página 26, parafatologia, de cima para baixo, a terceira linha. A importância da priorização da TARES pelo superdotado parapsíquico. Isso aqui é fazendo contraponto em relação ao cara que tem desenvolvimento parapsíquico precoce e está usando para fazer TACOM, né? Então, às vezes é interessante pensar nessa possibilidade de usar essa habilidade para fazer TARES, né? Então, seria um contraponto nesse sentido. Tenho mais 2 perguntas. Sim. Gostaria que você falasse um pouco sobre na neossinapsologia, sobre as neossinapses criadas a partir de especialidades nas diferentes áreas do córtex cerebral. Bem, a pessoa ela tem, normalmente o superdotado, a personalidade de qualidades especiais, né, ele é bem desenvolvido em uma área específica. Esses casos de superdotação mais generalizada ou em mais de uma área são mais raros. Então a pessoa ela se especializa em uma determinada área, que normalmente ela está associada a uma região do cérebro, né, nem sempre uma região muito específica, mas algumas regiões também interligadas. Então esse efeito dessa especialização propicia esse desenvolvimento de neossinapses nessa área. Então seria essa questão aí. E na efeitologia, gostaria que você falasse do efeito do aleitamento cruzado na predisposição à superdotação do bebê. Na terceira linha, de cima para baixo. Isso aí eu vi no material do Valdo, né? Que ele colocou como um modo de você aumentar essa predisposição. Eu estudei isso com a doutora Luísa Salles, esse povo todo. É o meu caso. Né? Isso aí influiu na minha vida. Então isso aí eu não conheço, eu conheci só com o exemplo dele. No caso, na referência lá tem material. No caso é alternar esse aleitamento. Não, eu era pequenininha ainda, né? Recém-nascido. E o parto foi laborioso. Fui tirado a fósforo. No caso não era fósforo, era turquês. Eles não tinham fósforo lá. Então vocês sabem o que é turquês. Então, isso quebrou a minha cabeça. Rachou tudo, etc. Tal. Eu tenho marcas aqui disso, tem tudo aí. Agora, com isso eu chorei até os 11 meses.
cada dor, que o povo mexia comigo, doía, chorava, a criança. Até os 11 meses a minha mãe falou que eu chorei. Nesse período, então, que ela estava lá, devido ao parto laborioso e outras coisas dela, ela estava sem dar à luz, fazia praticamente 12 anos. O que acontece? O leite desapareceu, então o menino ficou sem leite, no fim do mundo. A cidade é daquelas tipo aldeiazinha pequenininha, tinha alguns poucos milhares de habitantes. Então arranjaram a dona Yaya, que era daqueles peitos do Fellini, entende? Enorme. E ela tinha vários filhos. Essa me salvou a pátria. Então eu ia lá e ficava praticamente com ela. Ela foi minha mãe durante uma boa temporada, junto com a minha mãe real. E outra coisa, ela se encantou comigo e eu fiquei amigo dos meus irmãos de leite. Chama irmãos de leite isso. Tinham vários irmãos de leite. Eles ficaram muito amigos meus. Aquilo me ajudou a despertar. Outra coisa séria. Nesse ínterim, eu precisei de ter o processo lá. Eles acharam o negócio da... Porque eu tive, logo que eu nasci, pneumonia dupla. Isso aí, você sabe, era para ter morrido. Agora, o leite da dona Yaya me salvou pela situação. Agora, examinando isso com os técnicos, igual o doutor Aloysio, o Salles e outros mais, eles acham que isso aí, eu também andei examinando isso no interior. Os casos que eu examinei também. Então, esse aleitamento cruzado tem influência nisso. A influência de alguns autores aí, gente que estuda o assunto, eles acham que é o mesmo processo da miscigenação. Entende? Por exemplo, um mulato, ele geralmente ele é mais inteligente que a média da família, se ele é mulato, porque houve o cruzamento de raça, a etnia. Então, essa miscigenação melhora. Agora, na questão do leite, é a mesma coisa da miscigenação. Entende? A dona Yaya era uma mulher muito maior que a minha mãe. Enorme, entende? Pela situação dela. Então, isso tudo também deve ter influído na questão, porque nessa fase tudo está crescendo, né? Não tem nada feito. A coisa está começando, é recém-nascido. Então, isso é importantíssimo. Professor, eu sugiro, não sei se pudesse acrescentar mais alguma coisa, porque quando eu li, de imediato, quando eu pensei em aleitamento cruzado, eu pensei em alternância de seios. Não, mas todo aí, mundo que já estudou isso sabe que o nome é esse. Já existe o nome científico. Cruzado. Tá. Não tem jeito, isso existe. Tá bom. Existe o termo já. Então agora é lógico que eles servem de cruzamento também. Mas veja, é o segundo cruzamento esse. É porque como tem alternância de lateralidade, alternante, né? E chama aleitamento alternante. Essa é outra coisa. Tá. Eu gostaria, Tiago, ainda que você pudesse falar um pouco sobre, na voluntariologia, sobre a Organização Internacional para Superdotados. Que você falasse um pouco dessa organização. Sim, a Mensa é uma organização que já é fundada já há algumas décadas, é uma organização internacional e é uma sociedade, né, de pessoas com alto QI. Né? São pessoas que têm o QI na faixa dos 2% mais altos do planeta. Né? Então, assim, o objetivo dessa organização é, primeiro, identificar as pessoas que têm QI alto, que têm inteligência superior. No caso, a inteligência específica medida pelo QI, né? A gente está pegando, né, um ponto bem específico da consciência. E, além disso, estimular que essas pessoas desenvolvam suas inteligências, além de também criar um ambiente em que elas possam trocar materiais, trocar experiências e ter esse ambiente enriquecedor também em termos intelectuais. Então, esses são os objetivos dessa associação, organização. E ela, no caso, ela promove, assim, inter-relações com outras instituições, escolas. Há um objetivo dessa expansão, porque para encaminhamento de alunos. E como que é feito? É gratuito? Como que é? Sim, eu acho que, bem, poderia ter mais envolvimento com outras instituições, mas já tem algumas instituições que, você sendo membro da Mensa, você consegue bolsas de estudo, por exemplo. E as pessoas que entram na Mensa entram a partir de um teste de QI, né, que é padronizado pela psicologia. Uma vez que você tem o nível de QI que eles pedem, né, como requisito, você participa voluntariamente da organização. Então, é uma organização de trabalho voluntário também. Entendi. Porque há pouco, quer dizer, faz algum tempo, né, que eu
me aposentei, existia na UERJ um departamento, cuja diretora era a doutora Marcil, e ela fez a formação na França. Não havia, como você falou, especialistas aqui em superdotação. E havia muita dificuldade em órgãos, ou ONG, que pudesse dar uma assistência, um apoio, já que você tem essa ligação com essa organização, né? Se pudesse favorecer esse entrelaçamento com instituições e coordenações especiais de tratamento de crianças. Isso costuma abrir portas para a pessoa conseguir entrar mais nessa área. Né? Essa organização aí ajuda, mas agora existem 2 fatores que eles combatem isso também. Primeiro, o QI é uma coisa muito relativa. Segundo, nem sempre aquilo que eles fazem, do ponto de vista de programa para fazer o exame, corresponde àquilo que as pessoas precisam. Então isso é muito controversível. Tem que ir com calma com essas coisas todas. Mas agora a MESA, de qualquer maneira, estabeleceu um certo nível melhor sobre o processo principalmente da precocidade infantil, essa coisa toda. Isso é importante. Essa questão dos testes psicológicos mesmo, eu vejo assim, uma coisa que os psicólogos, eu como psicólogo também, né, a gente sempre combate muito comparativismo da medicina e tal, mas também tem um certo corporativismo dentro da própria psicologia em relação aos testes, eu vejo, né. A gente também tem uma máfia, né, dos testes na psicologia, então uma coisa que eu acho que é meio complicada. Né. Até coloquei aqui esse exemplo dos testes aqui na página 31, eu coloquei assim de um modo meio mais neutro, mas é para chamar a atenção para a pessoa que tem um pouco mais de autocrítica, né? Você vê que os testes, eles variam, eu peguei 31 testes que estão relacionados a qualidades especiais, tem teste de 2 minutos. 2 minutos. Você falar de inteligência de uma pessoa é muito pouca coisa. Né? Quer dizer, 1 hora e 10 minutos, que é o que tem mais, já é pouca coisa. Né? Você pega o conscienciograma e quanto tempo você leva para responder uma folha dessas, às vezes você leva 1 hora para responder uma folha do conscienciograma. Então, acho que isso é um ponto bem sério da gente avaliar. O processo é muito relativo. Tem gente que não admite o QI de modo algum do jeito que eles fazem. É muita gente que às vezes o QI, ele até tem uma correlação positiva, quer dizer, existe uma correlação com o desenvolvimento acadêmico, profissional, mas é uma coisa bem específica, uma coisa bem uma micro-realidade do cosmos daquela consciência, né, que a gente pega. Então eles basicamente criaram um teste que pudesse medir o desempenho acadêmico de uma pessoa e acabou dando certo, né? Só que aí eles acabam generalizando muito, dizendo que é uma coisa da inteligência geral, mas é exagerado. Poderia ser teste de aptidão acadêmica, por exemplo, já seria uma coisa diferente. Poderia aprofundar em Fatologia, página 26, 11ª linha, a tentativa inócua de preservação da genialidade através do embalsamamento de cérebros. Você teve um cara que, a contragosto da família, do Einstein, do próprio Einstein, que tirou o cérebro do Einstein depois que ele dessomou, picotou ele e guardou em uns preparados lá, sem ninguém saber, né? Depois ele acabou revelando isso, e o objetivo desse cara era preservar a genialidade do Einstein, né? Que é uma besteira, preservou só o cérebro dele. Acabou dando alguns dados, mas coisas que não são tão relevantes. Acabaram descobrindo, por exemplo, que o lobo parietal dele era mais desenvolvido, que é a região que está relacionada com a inteligência espacial. Mas isso acho que é pouca coisa, dá para você fazer uma análise dessa, até com uma pessoa viva, não tem tanta... Não, mas tem uma coisa do cérebro dele que ajudou. Tem uma senhora que andou examinando e falou que o que interessava era o prolongamento, não era o processo neurônio, mas os prolongamentos dele eram grandes em relação à situação. Isso aqui é importante. Glias, dendritos, etc. E as neuróbias também, né? Agora, com a neurociência, as coisas vão ficar mais claras. Isso com uma pessoa viva dá para você pesquisar, acho que até melhor do que com uma pessoa que já dessomou, né? Já tem tecnologia para isso. Agora, muita gente tira o cérebro por causa de outra coisa, né? Porque é o miolo de boi, né? Come, né? Sim. Prezado verbetógrafo, poderia comentar na binomiologia, página 27, 4ª linha, o binômio FEP azul genialidade, sendo o saldo positivo superior à própria genialidade? Quais seriam os indicadores do saldo positivo da FEP ser superior à própria genialidade para o caso dos intermissivistas?
E quais seriam as superdotações necessárias ou indispensáveis à obtenção da especificidade? Isso é só pegar a enciclopédia que responde tudo. Mas fala lá para nós. Bem, eu não entendi muito bem a pergunta dele, essa dúvida dele a respeito da... Você quer que eu explique? Ele está querendo saber o que é que, pelo teste, tem superioridade perante a fé. Por que a fé é superior? Isso na enciclopédia nós explicamos isso de diversas maneiras. Por exemplo, não adianta nada esses caras que fazem esse teste aí, que não mexe com perceptibilidade. Isso, então, eu considero isso a coisa mais importante que tem. Por isso que eu acho que a mensa, esse negócio tudo... Vocês sabem que me foram fazer um teste meu nos Estados Unidos, né? E o que aconteceu, né? Eu já ouvi dizer, mas não do senhor. Pois é. O que é que você ouviu dizer? Que deu problema lá, que você deu um teste, deu não, um resultado... Não, é porque eles olharam, tiraram o meu teste assim no tapa, do jeito que é que foi. Eu sou rápido, né? O taquirritmia, respondi os negócios tudo assim. Aí eu chegar à conclusão, não é possível esse cara aí, não pode ser isso. Aí nós temos que fazer tudo de novo. Falei assim, a vovozinha vai bem? Tchau. Deixei todo mundo. Cada da rapidez do processo e o número que eles arranjaram. Agora, o número é exorbitante, tá? Sim. Não corresponde à minha realidade, não. Agora, às vezes você tem... Quem sabe vocês erraram a aritmética, só para chatear. Mas não tinha errado, não. Porque às vezes a pessoa tem uma genialidade absurda, mas ela não usa aquilo, às vezes usa aquilo para uma coisa que não vai ser evolutivamente útil. Às vezes uma pessoa não Agora, tem... você sabe por que quiseram fazer meu teste? Porque sabia que eu estudava isso no Brasil, já de muito tempo. Então eles queriam saber, não, o cara que está estudando, vamos ver como é que ele é. Essa questão da FEP aí, às vezes vale mais, às vezes não, né? Eu acho que vale mais uma pessoa que não tem, às vezes, nenhuma genialidade muito proeminente, mas que faz muito com aquilo que ela tem. Agora, o melhor da história é você achar um superdotado no meio da fazenda, um cara que só estudou na roça e nunca foi à cidade. Isso é que é impressionante. Eu vi isso muito no interior. Principalmente homem. Isso é impressionante. O nível da pessoa, a agilidade, o taxiquismo, a situação. Isso aí, ó, que está aqui, lendo aqui, ó, fazendo análise aqui do verbete dele, eu vou falar 14 coisas que tem lá, que é aquilo que as pessoas veem e não veem, né? Talento, originalidade, criatividade, inventividade, prodígio, genialidade, precocidade, hiperaptidão, invulgaridade, superdotação, inteligência, erudição, holomaturidade e taxiquismo. Tudo isso tem no seu verbete. Aqui a gente ainda poderia acrescentar, né, o processo de agudez, perspicácia, acuidade, sabedoria, profundeza. Na questão, por exemplo, taxiquismo, tem a taquirritmia, tudo isso também. Só que, se nós juntarmos tudo, são 20. Entende? Que é aquilo que eu mostro a vocês, o processo da associação de ideias. Agora aqui. Professor, o que o senhor pensa a respeito do pesquisador Lívio Vinagre e suas pesquisas sobre energia? Não, tem coisa interessante. Agora, ainda não chega naquele livro que nós falamos, né, do Vinagre, ainda não vem no nível nosso. Agora, para você, poderia comentar na paradoxologia, página 28, quarta linha, o paradoxo da superioridade eventual e específica do infra-enormo dotado em relação ao superdotado. Que às vezes a gente fala assim, o cara é superdotado, e aí você acha que ele sempre vai ser superior que todo mundo, né? Mas não é bem assim, não. A superdotação, ela é específica, né? Ele pode ser super genial em uma área, mas em outra área ele tem uma... Principalmente do ponto de vista do psicossoma. Psicossoma, isso, exatamente. Devido àquilo que nós falamos, o que é que a gente fala mais aí? O processo de quê? Da conflitividade. O que adianta o cara ser superdotado se ele tem conflitividade? Isso é uma bobagem. Tiago? Então, isso aí é bom você guardar bem. Tá. É a parte da comocionalismo da pessoa. Professor Tiago. Sim. Na página 26, paracatologia, terceira linha. A exploração militar do superdotado mediúnico. Você pode, por favor... A gente vê, por exemplo, no período da Guerra Fria, que eles mexiam, né, com alguns superdotados parapsíquicos, né, para poder fazer espionagem. Então seria um exemplo disso daí. Fazer uma projeção, uma clarividência para poder ver o que está acontecendo lá no terreno do inimigo, né? Seria por aí.
Tá, tem uma outra, então, na página 30, item 17. Sim. Hiperreatividade. Sim, essa questão aqui foi uma característica que foi notada em alguns superdotados, né? Você pode ver que dessas características, nem todas, lá no início da numeração, você vê que são todos alguns sinais, né, de superdotação. Você não poderia utilizar todos como critério diagnóstico, né? Por exemplo, se não tem isso, então não é superdotado. Isso que basicamente uma característica que foi notada em muitos superdotados, eles colocaram como uma questão que eventualmente pode acabar acontecendo. Tá bom, obrigada. Tiago, aqui na página 26, em parafatologia, o terceiro parafato. Constância relativa do temperamento ao longo das múltiplas vidas. Isso. Isso aí, bem, no caso do superdotado, ele é bem importante porque a superdotação é uma predisposição, né? Genética e paragenética. Então, isso é uma coisa que ela vai trazer de outras vidas. Então, entra nessa questão do temperamento. E muitas vezes você vê um superdotado, por exemplo, na inteligência lógico-matemática. Provavelmente ele vai levar isso por diversas vidas, várias vidas. Ou uma pessoa que tem uma superdotação musical. Você vê aquele menino de 4 anos, 6 anos, tocando piano super bem. Pega o Mozart, por exemplo, que com menos de 10 anos já tinha sinfonias, já tinha muito material já feito, né, na área da música. Então seria mais nesse sentido. Então, esse temperamento ele vai influenciando a pessoa em várias vidas, né? Nesse caso, influenciando especificamente o desenvolvimento de um talento em uma área específica. E o que você falou antes também na superdotação tardia, na identificação tardia da superdotação. Por que você chamou a atenção desse aspecto? Isso porque, se você for pegar os países que não são, principalmente os países que não são desenvolvidos, que investem pouco na educação, é fácil você ter casos de superdotados que são identificados depois dos 20 anos, 30 anos. Então a gente tem uma especialista aqui no Brasil, que foi presidente da Combrás, que chama Suzane Pérez, e que ela pesquisou justamente isso. Ela se identificou como uma superdotada, mas depois que ela teve uma filha e viu que a filha também era superdotada, e aí foi que ela se dedicou a estudar essa questão aí da superdotação do adulto, né, que não sabia que era superdotado e descobriu depois. Tá. Obrigada. Aqui em cima no A, página 26, na patologia, na 4ª linha de baixo para cima, no comecinho. Fala como é que é isso aí, a profilaxia da superficialidade devido à facilidade de aprender, porque eu entendi que quando você tem facilidade de aprender, aí é que você quer conhecer várias coisas, aprender várias coisas e fica superficial. Eu conheço a síndrome. O que você quis dizer? Qual é a sua nova vertente? Porque às vezes você tem por exemplo, um superdotado, geralmente eles gostam muito de ser desafiados, etc., né? E se ele é dispersivo, você tem um desafio de aprender lá uma matéria, por exemplo, da matemática. Você aprendeu, dominou, pronto, você larga aquilo e vai querer saber de uma outra matéria. Então é nesse sentido. Nem sempre isso acontece. A facilidade de aprender não significa aprofundamento naquilo que você está fazendo, né? Às vezes você acaba ficando na superficialidade e aprende um pouquinho de tudo, mas não entra... Mas aqui você está falando a profilaxia, quer dizer, antes... Como é que é isso? Qual é a sua ideia aí? Sim, você está falando da profilaxia. É só chamar atenção para a pessoa, por exemplo, se identifica como superdotado, ficar atento para essa questão, né, para não ficar superficial, porque ela tem talento muitas vezes algumas vezes tem talentos em muitas áreas. E ela pode acabar se dispersando por isso, né? Ela quer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não conseguindo, né? Fica dispersa. Então, mais para chamar atenção para isso, a pessoa ficar esperta e ver se consegue mais foco, né? E mais profundidade nos estudos pessoais. Eu estou sugerindo, então, que aqui colocar mais alguma coisa, modificar essa frase. Você ainda tem espaço, né? No verbete. Porque está parecendo que você está dizendo exatamente o contrário. Tá, muito obrigada. Tá bom, obrigado. Vou marcar aqui.
Você já chegou a falar a respeito às vezes, da criança superdotada, que é interpretada como criança problema, às vezes na escola e tal. Como é que você faz, ou como é que a pessoa, os pais fariam, e os professores, para identificar aquela criança que, na verdade, está dando problema, mas é por uma superdotação? Acho que o ideal nesses casos é ter uma equipe multidisciplinar atuando para poder avaliar isso. Porque o professor ele não tem... tem como a gente exigir que o professor também faça tudo, né? O trabalho do psicólogo, do pedagogo, do psicopedagogo, do diretor e etc. Né? Então é importante que tenham várias pessoas analisando os casos, preferencialmente, né, que todos pudessem avaliar todos os casos individualmente. E aí você consegue, por esse caminho, você pode pegar aqueles que são os mais prioritários, né? Aquela pessoa que se destaca mais, aquela pessoa que tem mais dificuldade, esses que são mais expoentes, né? E pegar eles primeiro para poder avaliar, naquele caso, qual que é o melhor encaminhamento, qual que é o melhor diagnóstico, né, que você daria para aquilo para ajudar o aluno. Então, acho que esse é um ponto que eu observo, né, que seria um modo interessante de trabalhar com essa situação. Tiago, nesse sentido, tem algum estudo sobre esses principais problemas que o superdotado pode criar na sociedade em geral, né? Eu sei de casos, por exemplo, que quando eles recrutam gente, esse superdotado, e põem para uma função assim que é, vamos dizer, subalterna, uma função que não é a altura deles, eles criam um problema. Eu não sei se existe algum estudo nesse sentido. O superdotado é uma consciência, né? Se tratando de consciência, pode tudo, né? Aí você depende muito do temperamento da pessoa, do estilo da pessoa, aí você tem que ver isso direitinho. Não necessariamente ela vai criar problema sendo subalterna, não necessariamente. Ele tende a ser mais independente, tende a ser mais, vamos dizer assim, menos encolerado, né? Tende a querer ser menos encolerado, mas não necessariamente ele precisa ser rebelde nesse sentido também, depende muito do temperamento, né? Ô, Tiago, aqui. Não seria o caso de colocar aí a lista dos módulos de inteligência? Inserir módulos de inteligência no verbete? Não, colocar a lista de módulos de inteligência, tentando assim dividir a inteligência em vários módulos, da maneira que fosse mais abrangente possível. Sim, eu acho que poderia até ser, mas o problema é que esse verbete aqui já está muito extenso, né? Então eu tentei pegar aquilo que era o mais prioritário. Na numerologia, eu tentei colocar aí algumas, está na página 27, tentei colocar algumas áreas de superdotação, que já daria alguma ideia de algumas áreas de inteligência que a pessoa pode se desenvolver. Até essa numerologia mesmo, tinha uma outra enumeração lá na argumentologia, a gente achou melhor colocar aqui justamente para enxugar um pouco mais, que na primeira versão esse verbete estava com 13 páginas, então estava muito grande. Então a gente enxugou, pegou o essencial. Tiago. A inteligência evolutiva é que é importante, eu acho que você fala aqui, né? Sim, alguns pontos. Pois é, isso aqui é o mais importante, porque ela é a mais composta. Sim. Agora, outra coisa, o Antônio Gugel não veio hoje, né? Devia te fazer pergunta para você, né? Sim. Você fez para ele, tinha que fazer para você. Eu acho que ele fica devendo. Tá certo? Depois eu vou cobrar dele. Eu acho que seria bom. Antônio Augusto, que apresentou o verbete, que acho que semana... Antônio Augusto Gurgel, o pianista. Do verbete radiotismo. Tiago, aqui na tua frente. Uma dúvida em relação ao título. Nos seus estudos, por que você optou pelo título Personalidade de Qualidades Especiais ao invés de Personalidade Superdotada? Na verdade foi uma sugestão do professor Valdo. Eu não conhecia esse termo até ele me falar. Desafio vocês a arranjar um título melhor. A minha sugestão era superdotado, né? Aí ele falou, bota esse que é mais atual. Aí Hoje está na moda qualidades especiais. Tá? Né? E você fala aí também no seu texto, em outros lugares, você fala no assunto. No final eu até achei que ele é um termo bem... Assim, tem altas habilidades também. É o termo mais utilizado. Teve um congresso aí agora em Curitiba, e agora não, né? Acho que foi ano passado, há 1 ano e 1 mês atrás, lá em Curitiba, foi internacional, teve pessoas de fora, foram 1.300 participantes. Ninguém chegou a falar de personalidade de qualidades especiais, mas falaram do superdotado, altas habilidades e tal. O pessoal chegou no consenso do superdotado como um termo mais ideal, mas eu acho que personalidade de qualidades especiais, depois eu pensei com mais calma. Mas o que está na ponta hoje é qualidades especiais, internacional. Ele é mais nacional, acho que pega uns pontos que são bem importantes. Primeiro que é personalidade, e aí até pelo contexto da conscienciologia. Eu estudo o processo quando o nome era precocidade infantil
O Prodígio Infantil. Isso é da década de 50. Isso. Eu estudo isso desde essa época, por causa do povo que estava em torno de mim. Agora o fato também de colocar qualidades especiais, eu acho que já... Essa é a última expressão que arranjaram para o assunto. Né? E eu acho que ela é bem adequada. E, Tiago, uma outra dúvida seria aqui na página 30, no item 11, a relação da energia, o subtítulo energia. Você fala da questão do sono nos bebês. Você pode explicar um pouco melhor essas pesquisas? Tá. Alto nível de energia, podendo resultar na concentração para a realização de tarefas ou na hiperatividade, caso sendo suficientemente estimulada. Quando bebês podem precisar de menos sono em relação à média. Isso aqui é porque a pessoa que ela tem qualidades especiais, geralmente ela é mais atenta, né? Ela é mais alerta. Então, intelectualmente, ela é mais ativa. Então, é nesse sentido que ela tem essa energia. Agora, energia, não só energia consciencial, energia psicomotriz, energia cerebral, questão química mesmo, né? Então, isso pode acabar, se a pessoa não é estimulada corretamente, se não tem essa orientação para canalizar aquilo para uma área mais produtiva, ela pode acabar se perdendo com essa quantidade de energia que ela tem, né? Então, seria mais nesse sentido. Então, devido a essa maior atividade cerebral, seria uma hipótese, né, uma probabilidade, uma hipótese, né, de ter essa menor necessidade de sono em relação à média quanto crianças, quanto bebês, né? E você acha que isso continua na adultidade ou isso modifica? Eu não vi nada a respeito disso, mas eu acho que pode depender muito de como vai ser o desenvolvimento da pessoa, né? A pessoa ela se desenvolve muito ansiosa, ela vai acabar tendo, por exemplo, insônia. Se ela consegue deixar aquilo mais alinhadinho, se organizar, se disciplinar, ela pode passar por cima disso, né? Tiago, aqui no letra B. Na página 30, o item 17 e 18, eu gostaria de entender o porquê da hiperreatividade, né? Reações intensas além do normal, a ruídos, dor e frustração, e humor, excelente senso do humor. Porque a consciência, né, com personalidade e qualidades especiais teria isso. Poderia aprofundar? Sim. Esse item 17 aqui, do que eu vi nas pesquisas, foi uma questão, pelo que eu pude observar, até cheguei já a falar sobre isso anteriormente, eu acho que é mais por uma questão de frequência, né? Eles observaram que isso era uma característica suficientemente frequente para colocar como um ponto a se considerar no caso do superdotado. Essa questão aqui do humor entraria também nessa categoria, mas tem um outro aspecto também que eu acho que é importante. Que aí uma vez até eu ouvi também o professor Valdo comentando sobre isso, e eu vi que tem bastante lógica, né? É difícil você ver uma pessoa que ela é muito inteligente e que tem um péssimo humor, né? Isso é uma coisa complicada. Geralmente a pessoa que é inteligente, ela tem um bom humor. Uma coisa interessante que é bom estudar aqui é o seguinte, a expressão, ele colocou aqui na sinonimologia, os 6, personalidade hiperapta. O contrário disso aqui você não colocou no seu verbete. Não. Que é a personalidade mentecapta. Mentecapta. Isso é o mentecapta. Não precisa nem falar, pode falar o mentecapta. Eles já sabem que é pequenininho. É o contrário justamente do hiperapto. Eu estou só lembrando como é que são as questões da semântica dos nomes, o que o povo tem usado. E voltando na questão do termo, a Rosa tinha falado de colocar na arcaismologia, né, Rosa? O termo superdotação. Eu até cheguei a colocar superdotação, superdotado e pessoa com altas habilidades no arcaísmo, mas a gente tirou porque eu falei muito de superdotado também, o termo aqui no verbete, né? Estava soando um pouco estranho, a gente achou melhor tirar. O prodígio também você falou, agora o precoce você falou? Eu pensei, quando o professor Valdo falou em precoce, que eu achei que hoje em dia não se fala mais pessoa precoce, criança precoce, fala? Não, mas ele está falando precoce. Eu não sei, acho que precoce... Ele está bem, bem claro. Então desisto da ideia. Gênio precoce. Então desisto da ideia, pronto. Isso é que é a precocidade infantil. Sugestão. Valdo, você fez aqui... o Benito Ariola, o Ariola, sabe? Aquela menina que era pianista, tudo era genialidade. Eu segui isso tudo. Tem um monte de livro lá embaixo sobre isso, tá? Nesse verbete você chegou a fazer aquilo de ideias afins, os termos aproximados, como você fez, acho que ontem, né? Pois é isso que eu falei, esses 14 aqui que eu mostrei, é isso aí. É a visão de conjunto, entende, a associação de ideias. Eu sou doutor nesse assunto, entende, na associação de ideias.
Mas ontem você teve uma lista, que hoje você... Pois é, hoje eu fiz outra tem lista. outra lista. Não é de ontem. Aquela de ontem é do tempo de ontem. Essa aqui, essa é para acossar aí fazer o assédio do Tiago. Você sabe que eu sou assediador aqui. A pessoa monta ali, eu estou assediando ele, fazendo força. Mas, novamente para você, pergunta ao professor Tiago. Você acredita que as qualidades especiais possam ser ambivalentes? Pois Hitler era super inteligente e a mídia também valoriza a tragédia, pois dá mais ibope. E quando você pergunta quem foi Albert Sabin, são poucas pessoas que sabem quem foi. Olha, esse negócio de falar que o Hitler é super inteligente, vamos devagar com a dor, né? Eu estou fazendo só uma apreciação, que não é bem assim, não. Ele não era. Ele tinha determinada capacidade de comunicação, mas ele era burro para chuchu, porque tinha uma opção de besteira. Uma pessoa que começa a falar sem parar, do jeito que esses ditadores fizeram, não são inteligentes. É o caso do Fidel Castro, é o caso do Hitler, é o caso do Chaves, e tem outros mais. Tem mais outro no Brasil, mas eu não vai falar aqui. Professor Baldo, aqui, eu tinha lido que era infradotado. Pois é, mas é isso, você leu correto. Ele era infradotado e outra coisa, tinha uma série de condições, inclusive ele foi reprovado numa opção de coisa que ele andou fazendo na vida. Eles falam mais do ponto de vista que chateou a ele, que eram judeus que fizeram o exame dele como desenhista, como artista. E ele não perdoou isso de modo algum. Mas de modo que eu estou abrindo parênteses aqui para dizer que isso aí não é bem assim. Mas responde, você quer que eu leia de novo? Não, eu peguei. Você entendeu? A genialidade tem, nessa questão que o Waldo comentou, e tem também outros casos que realmente pode ser ambígua, né? Até por isso que o Losch lembrou que o verbete é neutro. E aí vai aquela primeiro mega pensene, trivocabular do verbete, que a superdotação existe superreflexão, justamente por isso, né? Quer dizer, a inteligência, se a pessoa é inteligente, ela é uma coisa positiva, né? Agora, o uso que ela vai fazer dessa inteligência vai depender muito da inteligência evolutiva dessa consciência. Né? Alberto Betógrafo, com relação à caracterologia, página 29, item 6, caligrafia, duas perguntas. E se essa preferência pela digitação divide a pessoa a ter letra feia? A letra feia pode ter relação com a pressa em escrever o que se pensa? E seria a caligrafia atrasada da qual você fala? Aqui na verdade você tem um caso específico, né, dela ter caligrafia atrasada, porque, ela trabalha mais, né, com o computador, ela tende a trabalhar mais com o computador, mas não necessariamente essa é a única causa, mas seria um ponto específico. Sim. Qualquer coisa, se a pessoa estiver interessada, é só ir ao holociclo e ver o que é que eles falam lá sobre caligrafia. Agora a outra dela, ó. Sim. O Losch está lembrando aqui justamente essa questão que você precisa, o período da infância é um período importante para você desenvolver psicomotricidade. Então a pessoa ela não treina a caligrafia dela acaba ficando ausente mas existe, se for falar as coisas do Losch, nós temos que lembrar da psicologia. Uma pessoa que tem uma caligrafia ruim, aquilo vai contra a personalidade dela frontalmente. Sim. Isso aí é um outro aspecto psicológico, muito sério, social, intelectual, até familiar. Agora, a segunda pergunta. Você fala em habilidade verbal. E quando a pessoa come palavras, quando fala, pela pressa de expor o que está pensando, tem relação com taquipsiquismo ou ansiedade? Olha, tem a ver com os dois, eu acho. Mas o problema de atropelar... ele atropela porque ele é ansioso, mas ele consegue falar rápido porque ele é taquipsíquico. Então acho que tem os dois fatores aí. A maioria é assim. Agora, gente, pontuações da 5ª jornada de educação conscienciológica, de 7 a 9. Total de participantes, 70. Cidades representadas, 14. Países representados, 2. ICs representadas, 16. 16 ICs num curso desse, numa jornada, impressionante isso, hein? Agora, aqui tem a listagem da cidade e tem as ICs aqui, são 16 ao todo. Impressionante. É a 5ª jornada de educação conscienciológica, 70 pessoas.
Agora, a maioria deles já estão muito especializados, né? Todo mundo que está participando já do métier, não é isso? De modo que vocês ficam sabendo dos totais, impressionante. Tem a listagem aqui de todas as cidades, tudo direitinho. Tiago, aqui em cima no A, Tânia Guimarães, na primeira página, na citaciologia, o que você quis dizer com a quadrinologia? Explica para a gente. Bem, essa expressão aqui, com grandes poderes vem grande responsabilidade, é aquela questão que a pessoa que tem uma genialidade muito acima da média, ela tem uma grande responsabilidade existencial em relação a essa genialidade. Então, essa que é a analogia com essa expressão. Mas a quadrinologia, o que você está querendo chamar a atenção? Não, isso é um bordão de um... A citação é de uma revista em quadrinhos, então por isso que é da quadrinologia. Ah, de uma revista em quadrinhos? Ah, desculpe. Do Homem-Aranha, quadrinhos do Homem-Aranha. Qual revista em quadrinho? Do Homem-Aranha, super-herói Homem-Aranha. Super-herói Homem-Aranha. Ah, tá ok. Desculpe a ignorância. Desculpa. É a arte sequencial, é outro nome também. Uhum. Não, em francês, com elas tem que falar em francês. É bande dessinée. Tiago, você tinha falado que a questão do superdotado é uma questão pega mais os especialistas, né? Agora, o superdotado polímata, assim, existe alguma... Porque você falou que é bem menos. Existe algum estudo a respeito disso? Tem estudo, sim. Se olhar lá na mitologia, na página 28... tem lá, justamente o primeiro mito é o mito da superdotação generalizada, que é justamente para chamar atenção para isso. Né? Normalmente a superdotação é específica. Tem casos mais difíceis de acontecer de modo mais generalizado. Eu vou citar 2 exemplos. O primeiro exemplo é um rapaz chamado Gregory Robert Smith, ele é americano. Então ele é superdotado na área verbal, lógico-matemática e na área social também. Ele acho que com uns 2 ou 3 anos, ele já corrigia os adultos que falavam errado. Ele já sabia problemas de matemática relativamente complexos para a idade dele, né? Complexos para a idade dele, bem complexos. E com menos de 12 anos de idade, ele já tinha se reunido com Mikhail Gorbachev, Rainha Nó e o Bill Clinton para poder falar sobre o futuro dos jovens, que ele tinha preocupação com isso. Já tinha fundado uma ONG, se não me engano, dentro dessa área. Então, é um caso raro de você ver, né, uma superdotação em mais de uma área. Uma outra superdotação que eu coloco como exemplo, e aí que está no último item da parapatologia, que é a mega superdotação do serenão e da serenona. Então esse aí já extrapola tudo que a gente tem aqui, pelo menos tudo que eu tenho, né, de conhecimento nessa área de inteligência, que em tese ele já domina não só todos os módulos de inteligência que a gente conhece, como outros que a gente não sabe ainda, provavelmente vai descobrir ainda. E nós falamos também aí de político. Existe algum exemplo de político superdotado, sei lá, porque parece que é difícil arrumar. Deve existir, mas é meio difícil. Sim, existe. Agora eu não estou... Político, eu digo esses políticos mesmo bem... Sim, não, com certeza. Agora eu não tenho nenhum exemplo... Mas são os estudos do professor Luiz, justamente com os políticos. Foi esse que criou o problema. Todo mundo estava perseguindo o homem. Devido ao psicógrafo da época, o psicograma. Isso é um fato. Você tinha falado que eles tinham muito problema, né? Político apresenta... Na ocasião, ele tinha estudado aquele Robertão. Lembra do Robertão? Robertão, sim. Robertão. A Luiz esteve com ele 2, 3 dias e fez a ficha do cara. E mostrou toda a sujeirada dele, do ponto de vista da estrutura da personalidade dele. Agora, Tiago, em relação a essa questão de múltiplas inteligências, né, superdotação em múltiplas, o Leonardo da Vinci, até certo ponto, seria um exemplo disso, né? Quer dizer, mais de um módulo de inteligência. Com certeza, ele sim. Agora, uma coisa que chama muita atenção também na questão da superdotação é que muitas vezes a gente vê matérias, né, descrevendo casos de superdotados, crianças que se destacam, e depois você vê que ela cresce e parece que aquilo não dá em nada. Sim. O que você vê disso? Por que acontece isso? Porque isso é muito comum, né? São muitos casos que ela se destaca, você vê lá aquele garoto de 13 anos entrando na faculdade, e depois
não dá em nada. Aham. Eu até fiz questão de colocar aqui na referência bibliográfica essa 13ª referência, um indivíduo excepcional, que tem um capítulo que fala sobre a personalidade de qualidades especiais, fala justamente sobre o underachievement, que tem aqui na estrangeirismologia também, que é justamente um fenômeno que acontece. Você tem um superdotado, né, em termos acadêmicos, né, você pega o QI dele, o que é o QI? O QI é quociente de inteligência. Quociente é uma divisão, resultado de uma divisão da idade real dele em relação à idade mental. Então, QI 140 quer dizer que a pessoa tem 40%, a idade mental é 40% acima da idade real dela. Acontece que esses casos de underachievement, a pessoa ela não corresponde ao nível de idade mental que foi calculado para ela. Então, isso aí acontece, bem, você pode ver por vários motivos. Né? Acho que um motivo que é muito sério é essa questão da maturidade. Né? A pessoa que é superdotada, não necessariamente ela é madura, não necessariamente ela é motivada para se desenvolver. Né? Então, isso é uma coisa que não necessariamente também tem lá na mitologia, se não me engano, tem um item que é o mito de que todo superdotado é bem sucedido em vida. Né? A superdotação ela é uma predisposição. Tem outro artigo aí também. A maioria fracassa. A maioria fracassa. E outra coisa, senão, aí é por causa de 3 tipos de idade que não conjuminam. Quando elas ficam no mesmo nível, a pessoa, então, abre o jogo. Por exemplo, até na história a gente vê isso. O Apolônio de Tiana, tudo indica que ele conseguiu essas 3 coisas. Então, você veja bem, quais são? A idade propriamente cronológica, que é, no caso aí, diferente das outras. Isso, então, quantos anos a pessoa tem? Ela tem 10 anos de idade cronológica. E qual é a idade biológica dela? Você está entendendo? Você sabe que com 10 anos a pessoa, ela ainda não está. Se ela tem mais maturidade, ela já extrapolou o processo. E outra coisa, qual a idade emocional que ela tem? Porque às vezes uma criança tem 10 anos, ela é mais madura do que os pais que têm 50. Que é aquele problema que eu tive com o casal lá no Rio de Janeiro, por causa da moça de 16 anos. Que estava mais madura do que eles e criou problema. O homem foi dar porque queria ver se eu estava dando algum toque para a filha dele. Aquilo foi um absurdo, todo mundo viu aquilo acontecer comigo, mas eu tive vários casos desses. Agora, uma quarta é o processo da idade, propriamente dito, da taquiritmia, do processo da intelectualidade. Isso tudo que nós estamos falando aqui, de modo geral. O problema propriamente dito da inventividade, a elaboração de pensamento, você está entendendo? Esse processo todo, a invulgaridade mental somática. Então, só aí você tem 4. Agora, quando a pessoa começa a juntar isso tudo num determinado nível, dentro daquele momento evolutivo, ela se destaca de uma maneira impressionante. Aparece tudo quanto é jeito. Entende? Mas tinha que juntar as idades, você está entendendo? Agora, a psicologia hoje já estudou muito o problema da idade emocional junto com a idade física ou biológica, a cronológica propriamente dita. Então a disparidade às vezes é enorme. Nós encontramos um monte de gente aqui assim. A pessoa vem, ela está com 32 anos e às vezes a emoção dela é de 12. Isso é terrível. Quando começa um negócio assim. Outra coisa, existe aquela senhora, por exemplo, que eu mesmo acompanhei muitos casos assim, mas tem um sério que eu vi, que era uma avó que foi encontrar, que a neta foi encontrar com ela na Europa. Então elas ficaram vários dias juntas. A avó, presta atenção, a neta tinha 15 anos, a avó tinha 60 e tantos, quase 70, e bem lúcida com a história toda. E ela se tornou o mesmo nível de 15 anos. Em vez da criança de 15 passar para ficar mais madura, a velhinha de 60 e lá vai fumaça ficou igual a criança com 15 anos. Todo mundo viu. Então começou a comprar coisa de criança. Houve uma regressão. Então veja, isso aí é mentalidade. Existe de tudo isso aí, depende de cada caso, tem que examinar tudo. Agora, o ideal, quando você quiser examinar uma coisa bem séria sobre superdotação, veja as 4
pelo menos 4 tipos de idade. Professor Valdo, aqui não entra também a falta de conhecimento da sociedade a respeito da holopensinologia? Não, isso tem, mas isso aí você dá um desconto. Eu já não posso pedir essas coisas. Por exemplo, eu não posso pedir para os outros, nem na mesa, para eles estudar o que é taquiritinismo, entende isso? Mas isso pode ser uma falta de acesso à compreensão? Não falta, mas o problema todo é que não há, nem na parapsicologia tem muita coisa que eu quis mostrar. Não havia acesso, eles não admitem. Por exemplo, eu estou estudando uma coisa essa semana que é um absurdo. Mas é um fato que acontece com todo mundo, muita gente aí já sofreu isso. O que é? Uma coisa muito séria, mas muito boba, de apresentação semântica, de apresentação de ideia, que é o subtítulo. Subtítulo. Esse subtítulo que nós fazemos nas coisas que a gente escreve. Eu escrevo um tópico e dou um subtítulo para ele. Isso é um problemão. Você mesmo aqui, ó, tem uma porção disso aqui, ó. Na caracterologia está tudo com subtítulo. Eles não admitem isso aí, oficialmente. A ciência convencional, o povo de modo geral. Você pega nas gramáticas, eles não falam subtítulo. Por isso eu digo, professor Agora Valdo, veja, por quê? Porque isso dá trabalho. E outra coisa muito séria. O subtítulo mostra a realidade da pessoa também que está escrevendo. Você está entendendo? Ele expõe o nível de inteligência que a pessoa tem. O povo evita falar isso. É igualzinho aquele doutor lá de Brasília, que é especialista, doutor em processo de literatura e tudo mais que tem, e ele tira o corpo fora em matéria de cacófato. Por quê? Ele não consegue dominar o que é a ideia do cacófato e como é que ele funciona. Ele não tem paciência para aquilo. Então eu falo, não, isso aí não existe, isso aí não interessa. Chega a escrever isso. Então, agora, na questão do subtítulo, o subtítulo é terrível, porque você pega um tópico de uma ideia e você tem que dar a síntese daquilo. Ele começa dando trabalho. E outra coisa, mostra o nível de inteligência que ele escreveu. Não tem jeito de fugir disso. Por quê? Ele está sempre fazendo uma síntese, uma síntese, uma síntese, uma síntese. Isso é análise terrível. É hermenêutica, exegética, tudo ali, ó. Eles não querem fazer isso. Tem gente aí que estava defendendo tese, ela mesma estava me falando, a Laura foi escrever lá agora as coisas lá, a professora falou, não, tem que tirar tudo isso, não pode pôr subtítulos top. Agora aí, ó, a universidade aqui. Então veja, você quer coisa mais boba do que isso? No entanto, é um fato. Isso existe. Uma coisa superficial. Peninha no chapéu para atrapalhar. Bobagem. E a holopensinologia também é fato, professor Valdo. Não, aí já é coisa maior. É fato. Agora eu vou fazer um verbete sobre subtítulo. Mostrar essas coisas todas, mas eu acho que eu vou pôr o verbete mais no dicionário, que não precisa trazer para cá, que vocês já esperaram isso tudo. Valdo, você está fazendo o subtítulo de parágrafo. Agora pode pegar vários parágrafos, mas você está centralizando num parágrafo. É isso, não? Eu estou falando mais do ponto de vista do tópico, propriamente dito. O tópico que a gente chama de parágrafo. Então, é o processo subtítulo parafraseológico ou fraseológico, ou, no caso, de tópico. Não é o subtítulo de uma palavra ou de um trabalho intelectual que você fez, que tem um título, você coloca um subtítulo. Ou o subtítulo, por exemplo, do livro, do título do livro. Não, é o subtítulo do parágrafo. É esse aí, é o paragrafal. O paragráfico, como eles chamam. Negócio seríssimo. Agora, é justamente a minha técnica com o meu estilo e que está na enciclopédia, e que funciona. Nós já mostramos que isso funciona. Mas agora dá trabalho. Uma outra coisa muito séria é o seguinte, dá trabalho por quê, ô Tiago? Porque você pode fazer o juízo crítico do tópico, do parágrafo, imediatamente. Então você vai ver se a pessoa acertou ou não. Porque às vezes ela colocou um assunto que não tem nada a ver com aquilo que ela está falando. Entende? Faltou inteligência ali no caso, atenção ao problema. Então é muito sério o subtítulo.
Tiago, algumas coisas me chamaram a atenção durante a sua fala aí na tertúlia. Desde a hora que você falou lá do Einstein, né, que você citou que descobriram que ele tinha os lobos parentais maiores, não é isso? Sim. Que eu estou estudando sobre dislexia. E aí também tem um item aqui também que foi chamado a atenção dessa... Deixa eu ver qual é o número aqui. Que é o número 17, né, da hiperreatividade. Uhum. E aí a pergunta é assim, ó, tem algumas linhas assim que começaram a estudar a causa da dislexia, chegaram à conclusão que podia ser o lobo parental maior, enfim. E aí a minha pergunta para você além disso, antes da pergunta, que o Einstein, ele está na lista, ele consta da lista lá, que roda aí na internet, entre as pessoas que têm dislexia. Sim. Né? Aí a minha pergunta para você você quando estudou essa coisa da superdotação, você chegou a fazer essa correlação com esse? Existe algum estudo do ponto de vista da superdotação que fala dessa conexão com a dislexia? Porque o contrário eu já vi. Entendeu? O contrário eu já vi. Eu já vi o contrário, de pessoas disléxicas que, na verdade, dislexia, você que está estudando isso já sabe, né? Uhum. Que ela não implica em nenhuma alteração cognitiva no nível da inteligência. Né? Não é. É uma alteração mais no processo fonético mesmo do cérebro. Então, é uma maneira de processar a informação. Né? Isso. Que são 3 regiões, né, no cérebro que trabalham com esse processamento por exemplo, da leitura. Né? Você tem a área chamada área forma da palavra, né, que é no lobo occipital, aí depois passa pela região que é occipito-parieto-temporal, então aqui nessa região, depois vai para a área de Broca. Né? Então o problema do dislexo nesse percurso, né? Isso, então ele tem dificuldade num pedaço do circuito, então ele tem que ficar fazendo esse circuito o tempo inteiro, e quando a pessoa, né, que não tem dislexia, ela já tem um atalho em uma área só, né? Então isso. É uma questão mais nessa área fonológica. Então, sim, mas acontece que assim, o que eu já vi, estou lendo agora, é que se a pessoa consegue lidar bem com essa situação, se consegue usar isso a seu favor, que aí ela aumenta a criatividade, enfim. E aí tem assim, roda, né, a lista dos gênios aí que tem essa dislexia. Então, assim, isso é do ponto de vista da pessoa que está estudando dislexia. O que eu queria saber é se, do ponto de vista das pessoas que estudam a superdotação, se fazem esse cotejo. Eu não conheço nenhum estudo, não. Só o inverso também, como você. Mas da superdotação para dislexia eu não conheço. Porque essa hiperreatividade que você está colocando aqui é uma coisa também que eu estou vendo que acontece. Entendeu? Porque a pessoa que tem a dislexia, ela fica hipersensível também. Em todas essas áreas que estão aqui. Por isso que me chamou a atenção. Né? Mas você não viu isso em lugar nenhum, não, né? Não vi, não. Tá bom. Ô, Tiago, o cara na cabeça é Broca, tá? Broca, tá. Não é Broca. Tiago. Broca. Tá bem. Lá em Função quando você fala assim, isso é broca, eu achei que é por causa disso. Isso é broca. Ô, Tiago, aqui no ar. Na patologia, por volta da 11ª linha antes do fim da patologia, onde existe aquela região de omissão governamental das instituições do ensino, da identificação dos superdotados e tudo mais, eu gostaria de saber a sua opinião sobre, e depois tem mais à frente, né, uma coisa sobre a máfia corporativa dos psicólogos quanto aos testes psicológicos. Eu gostaria que você comentasse o seguinte: eu tenho a ideia de que eu sou a favor, né, da aplicação de testes nas escolas, tanto para a detecção primária, né, da superdotação, como também de algumas aberrações de agressão, né, como você vê a criança muito agressiva dentro da escola e tudo mais, né? Você faz uma profilaxia a respeito disso, né? Como é que você vê assim a aplicação em massa, vamos dizer assim, dos testes psicológicos, principalmente de detecção da super... Eu sou, até certo ponto, eu sou contra os testes psicológicos, até certo ponto só, porque, aliás, eu sou contra você usar um teste como sendo, vamos dizer assim, a única referência para você dar um diagnóstico. Mas, por um outro lado, você tem aí, aqui em Foz do Iguaçu, quantas crianças você deve ter aqui em Foz do Iguaçu?
você fazer uma coisa completa mesmo, um diagnóstico completo da criança, você precisa ter sessões e sessões com aquela criança, estudando detalhadamente o caso dela. Se fazer isso com dezenas de milhares de crianças, vai ser difícil. Então, nesse ponto, o teste ele ajuda, porque ele já dá quase uma triagem, né, que dá para você selecionar as pessoas que você pode começar a trabalhar. Tem um problema, porque a gente vê que dentro dessas, aqui na página 31, né, de novo nos testes da psicologia, você vê quais são as áreas relacionadas a qualidades especiais que já se tem teste hoje. Você não tem um teste, por exemplo, para poder ver o cara que é bom por exemplo, na criatividade. Né? Que eu me lembro, além desses aqui, não teve nenhum outro teste que veja isso. Pelo menos algum teste também que seja massificável. E aí, como é que fica o cara criativo que ele é ruim de inteligência lógico-matemática? Você deixa ele de lado e pega só o cara da academia. Então tem esse problema. Mas, por outro lado, é melhor isso do que nada também. Acho que é a filosofia dos males o melhor, menor, né? Isso. O menor, né? Exato. Então, acho que isso, os testes ajudariam justamente a combater essa omissão, não só do governo, como também das instituições de ensino para identificar esses superdotados. A gente pode falar mal dos testes psicológicos, mas vamos ver lá nos Estados Unidos, claro que tem todo o problema, belicismo, a questão lá de outros problemas que eles têm que são mais sérios. Mas, de qualquer modo, o desenvolvimento tecnológico deles, em grande parte, se deve aos testes psicológicos que são feitos em idades mais tenras. Né? Então, as pessoas já são selecionadas para classes especiais para desenvolver o máximo de potencial que eles têm. Enquanto isso, o Brasil está aqui, mandando um produto, matéria-prima para a Alemanha mexer naquilo e mandar para a gente a tecnologia pronta, sendo que a gente não está criando especialistas aqui em tecnologia para poder fazer isso por nós. Então, a gente acaba perdendo com isso. Então, por mais que tenha esses problemas com os testes, tem alguns benefícios que a gente poderia estar aproveitando. Né? Eu acho que a gente herdou dos Estados Unidos um pouco aquela preocupação, acho, muito grande pela identidade, né, pela privacidade da pessoa, mas aí você perde também de saber o quão a pessoa é inteligente, né, ou quão louca é a pessoa, né, através dos testes, né, então se perde muito isso, né, eu acho que é uma energia muito jogada fora, que acho que está acontecendo, como você notou, né, aqui localmente no Brasil inteiro. E eu noto que ainda existe um certo preconceito nosso mesmo, né, de cada um de nós, quanto à detecção da inteligência, né. Eu falei outro dia para minha irmã, olha, Glória, eu acho que a minha prima, a minha sobrinha, né, Letícia, ela tem um desempenho muito alto, né? Você não faz um teste para ela, para ver se alguma coisa, né? Ah, não, eu não vou fazer porque se ela souber que ela é inteligente, ela vai brigar com a irmã dela, né? Um exemplo de um certo tolimento, né? Tem muita gente que considera a educação especial para superdotada uma questão muito elitista, né? Por um lado, isso é uma besteira, mas por outro lado é isso mesmo, né? Porque você vê muitas pessoas que estão em favelas, por exemplo, condições extremamente precárias, que são superdotados, estão lá, tem um potencial enorme que pode ser explorado. E porque a educação para superdotado é elitista, a gente não vai escolher pegar os superdotados da favela. Então isso eu acho que é um problema. Também não é só o superdotado, tem que pegar. A educação para superdotado também é considerada uma educação inclusiva, né? Então você tem que pegar a educação para todo mundo, inclusive para o superdotado, né? Não tem por que deixar de lado. Então isso é um problema realmente. E justamente se você pegasse mais superdotados, provavelmente a gente conseguiria resolver muito problema aqui no governo, que justamente acabaria com os problemas, com outros problemas educacionais que a gente tem também. Né? Então, tem essa questão mesmo. Ok, obrigado. Tiago, aqui no D, na página 28, na paradoxologia, na segunda linha, eu gostaria que você assim desenvolvesse um pouco mais o item paradoxo, metacognição avançada, baixa recuperação de cons. Como é que é essa questão, assim, como é que funciona isso? Achou aí? Sim. Deixa eu lembrar aqui o que eu quis dizer com isso. A metacognição avançada que não leva à recuperação de cons. Né? Bem, a questão é que não necessariamente uma cognição, né? Avançada cognição em termos cerebrais. Né? Não necessariamente isso envolve uma recuperação de cons. Então, a pessoa ela pode estar obnubilada, está se desenvolvendo cognitivamente, mas está obnubilada em relação a uma série de questões das ideias inatas dela. Às vezes tem um curso emissivo, às vezes não, mas
tem coisas de outras vidas que a pessoa já aprendeu, mas não está acessando, né? Você acha que isso pode ter relação com o porão consciencial do candidato a INVEX, por exemplo, intermissivista? Ah, acho que sim. Com certeza. Agora, gente, nós temos tanto superdotado aqui, eles deviam estar fazendo pergunta para você. Por exemplo, o Rui, o Flávio, o Rouanet que está ali, o doutor que está lá. Eu não vi esse povo fazendo pergunta nenhuma aqui. Esse povo todo, para mim, é superdotado, sabe? Pelas coisas que eu estudei, de alto nível. Como é que é? Ô Rui, você não vai falar nada? Você, por exemplo, é uma vergonha. Agora... Eu conheço o cara há muitos anos, sei como é que ele é. Como é que fica? Eu estava lembrando uma notícia no jornal que eu vi há algum tempo, que era uma pesquisa que fizeram lá no Rio Grande do Sul. Se não me engano, foi numa FEBEM, tipo FEBEM. E aí o pessoal aproveitou e fez uns testes de inteligência. E eles ficaram espantados com o resultado, que a média estava um pouco superior das pessoas na escola pública pegar comum. Os meninos de rua, tem muita gente assim. E se for no interior, ainda tem mais ainda. Isso é experiência, ó. Muitos anos que eu já vi. Gente, o desperdício dos gênios no interior do Brasil, na época que eu vivi lá, dava pena. Estou falando interior, porque nós estamos no interior, mas não é isso. Estou falando no interior do interior do interior, lá no centro do Brasil. O negócio é muito desperdício. Em certas pessoas, se tivesse numa capital, na mesma hora ia ser levado para as culminâncias de liderança em várias áreas. Isso é impressionante, todo mundo desperdiçado. Tem muito disso até hoje. Por isso que precisa de muita educação para colocar o superdotado na frente. Não adianta só achar que o superdotado é o cara que está na família de rico, né? Que é um fenômeno universal. Acontece em qualquer lugar. Se é um ser humano, pode acontecer. No interior, tem mais superdotado nos pobres do que nos ricos. Entende? Agora, isso é regra daquilo que a gente vê. Mas é que lá também tem menos rico do que pobre, né? A gente tem que dar um desconto. Tiago, a questão do teste, você estava falando, parece que é teste de QI. Ele existe uma limitação, mas também ele é útil, pelo que eu estou me baseando pelo que vocês falaram, que eu sou leigo no assunto. Você podia aprofundar isso? Ele é útil em quê e como que ele é limitado? Ele é útil no seguinte sentido: você tem 30 mil crianças e você tem 30 vagas. E você quer fazer uma turma que vai mexer com coisas super avançadas de ponta em tecnologia, na engenharia, por exemplo, mecatrônica. Tá. Como é que você vai escolher 30 alunos de 30 mil em, sei lá, um mês, 2 meses? 30 mil alunos você vai levar mais de um ano e quando você terminar de sondar todo mundo, o pessoal já ficou mais velho, já perdeu a oportunidade, não adianta mais. Então, às vezes, esse teste ele ajuda nisso, para fazer essa triagem e você pegar, não, esses 30 aqui, tá beleza. Agora, tem um ponto negativo. Às vezes, daqueles 30 mil, você escolheu os 30 que tinham uma inteligência lógico-matemática, espacial, bem acima da média. Mas, às vezes, tinha um cara lá, ou algumas dezenas, alguns milhares de pessoas que não tinham tanta essa inteligência, mas eram super criativos, que ajudariam também muito nesse processo. Você deixou eles de lado. E a outra coisa também, você vai pegar individualmente um teste. Isso é uma outra limitação que eu vejo que é mais séria, é isso. Se você quer se conhecer e vai fazer um teste de psicologia, um teste psicológico, que vai se basear só nisso, aí você tem um problema, porque, bem, você vai pegar um caso específico para poder aprofundar, entender mais aquele caso, só com o teste é muito limitado. Então ele dá uma base assim, inicial para você conhecer a pessoa, ter uma ideia de algumas coisas da pessoa, mas depois tem que aprofundar mais para saber. Então bate com. Eu tive lá um professor também, eu tive psicologia, só a parte bem elementar. Ele dizia que o teste, o problema do teste é que ele é limitado nas variáveis, ele não abrange todas as variáveis da pessoa, parece que é isso, né? Ele pega só algumas variáveis e se baseia naquilo, isso. O teste que hoje é considerado o melhor teste de QI, porque ele é o teste que mais representa o chamado fator G, né? É o teste de matrizes progressivas de Raven. Ele é um teste não verbal, ele é basicamente um monte de figurinha que você tem que avaliar a lógica das figuras e ver qual é a próxima figura. Então, bem, você vai avaliar, não vai avaliar muita coisa da pessoa, né? Se você for pensar assim,
com um pouquinho só mais de profundidade, você vê que não tem tanta coisa que você descobrir da pessoa. Então ele geralmente é muito específico, muito pontual, de uma habilidade, é quase como se fosse uma prova do colégio. Aquela prova ela não mediu se o aluno ele é um bom aluno, ou se ele é muito inteligente. Mediu que naquela matéria específica ele era brilhante. Pronto. Agora, ó, de modo geral, aqueles que querem ser superdotados, ou que tem qualquer complexo de superdotação, lembra o seguinte: esquece a superdotação, procure se organizar e ser persistente. Acabou. É o binômio. Auto-organização, persistência. Isso aí melhora qualquer um. Agora, ó, caro verbetólogo, poderia ampliar as seguintes questões. Se o superdotado permanecer somente com a intelectualidade em determinada área, sem ampliar a assistência, ele vai em outras regiões manter a mesma superdotação? Ele vai herdar para a genética dele, né? Vai ter essa superdotação. O problema é que ele vai, até certo ponto, regredir, né? Vai ficar parado, não vai usar isso para assistir os outros. Vai ficar chupando o dedo, né? Chupando o dedo. Não fez as coisas. Agora o outro. Percebo que alguns superdotados se isolam da sociedade, valorizando somente a si mesmo, sua superdotação, menosprezando as outras pessoas. O que você pensa sobre isso? Isso é possível e é muito comum. Né? Conheço muitas pessoas que são superdotadas e isso acaba inflando muito o ego. Né? Acho que até coloquei isso na efeitologia, uma coisa assim. Mas tem de tudo, né? Superdotação, superdotado, você tem uma personalidade, não existe um padrão, né? O superdotado é isso e pronto. Isso é uma característica a mais da pessoa que se junta com as outras pode dar muita coisa. Né? Agora outro. Como abordar a conscienciologia com superdotados? Na minha opinião, eu chamo a atenção sempre nesse assunto para a questão da inteligência evolutiva, a superdotação evolutiva, a questão de você pensar que você tem esse talento, você pode usar ele para evoluir mais rápido e ajudar mais os outros, né? Que é geralmente o que eu tendo a chamar a atenção. Professor Tiago, em Paradoxologia, página 28, segunda linha. O paradoxo metacognição avançada, baixa recuperação de cons. Existe alguma pesquisa científica que comprove que o superdotado tem baixa recuperação de cons, ou é apenas uma hipótese sua? Isso aqui, na verdade, é uma possibilidade. Não quer dizer que isso sempre acontece. É uma hipótese, na verdade, sim. Acontece, né? Isso aqui não significa que em todos os casos as pessoas que são superdotadas têm baixa recuperação de cons. Até muito pelo contrário, né? Quanto mais superdotado, acho que mais a pessoa tende a recuperar os cons. Um serenão, por exemplo, mega superdotado, praticamente não, né? Nem perde os cons quando ele vai ressomar. Então, a repressão é capaz de destruir um superdotado? Eu imagino que sim. Eu coloquei aqui destruir no sentido de dificultar o desenvolvimento de habilidades, né? Lá na efeitologia, na quinta linha, tem o efeito da vulnerabilidade emocional infantil na inibição da superdotação. Isso aqui é um ponto que eu acho que engloba isso daí. Às vezes o cara ele tem muita inteligência, mas até o próprio professor Valdo comentou isso também, da questão da emocionalidade, da conflituosidade. Às vezes o conflito dele emocional é tão grande e às vezes uma repressão emocional dele é tão forte que ele acaba minguando, né, no talento que ele tem. No livro Nossa Evolução, o senhor informa que os gênios da humanidade conjugaram no máximo 3 tipos de inteligência, o que denota uma superdotação. A consciência inteligente, que deseja conjugar todas as suas potencialidades e inteligências para o complexo, deveria recorrer a algum programa de treinamento ou desenvolvimento de inteligências úteis cosmoeticamente? Como desenvolver, então, um autodidatismo superdotado de acordo com a ProEx? Olha, tem uma série de cursos e técnicas que nós usamos nas ICs, de todo lado, que objetiva justamente isso. O problema é a pessoa chegar lá. Só vocês aí tem quantos? Seria bom você falar nos cursos aí. Só da PEX, uma série deles. E a repreendência, tudo bem. Tem um que ajuda a pessoa, uma vez que ela está fazendo essa pesquisa da questão da superdotação, e pensar, refletir sobre a aplicação dessa superdotação, é o curso que nós trabalhamos, que é a Identificação das Diretrizes da ProEx. E o que a gente observa é que um dos pontos, dos aspectos que é levado em conta para definir a linha mestra da ProEx de uma pessoa é justamente os seus talentos, que aí comporta superdotação, mega trafor,
trafores de uma maneira geral. As pessoas têm um mito de que a ProEx, às vezes, é em função daquilo que ela não é boa, né? Daquilo que ela é ruim, como se fosse uma condenação. E é pelo contrário, a ProEx é baseada naquilo que a pessoa é forte, naquilo que é o trafor da pessoa. Então, a superdotação tem uma relação direta com a aplicação prática na programação existencial. Ô, Tiago, aqui no ar, você falou aqui da superdotação psicomotora, afetiva, social, né? Existiria uma superdotação cosmoética, quer dizer, um indivíduo que é superdotado nas habilidades de lidar cosmoeticamente com o ambiente? Eu coloquei isso. Seria não, você colocou aí. Está na mega superdotação, né? Não, mas é a anticonflitividade. Se tem, já começa. É por aí. A partir do desperto, essas coisas todas ocorrem. E só uma coisa que eu queria adicionar também é que a gente não conhece muito superdotadas mulheres, né? Infelizmente, que eu acho que é o... Não, aqui tem muito. Não, mas não se conhece assim muito, né? Olha lá, cuidado com ela. Tá. Mas assim, na sociedade não se conhece muito, né? Diziam que a mulher do Einstein era uma superdotada, mas o Einstein botou ela para o escanteio, né? E que, né, você vai ver a biografia. Quer dizer, você poderia dizer alguma coisa sobre isso? Na verdade, do que eu pesquisei, não tem muita diferença assim, de gênero para superdotação. Mas não se conhece muitas, né? Não se conhece muito, principalmente talvez para o nosso preconceito contra a inteligência. Existe uma tendência de classificar que o elemento feminino tem mais tendências em certos processos, principalmente artístico. Na música, por exemplo, tem mais de mulher do que de homem, em certas áreas. Agora tem um efeito social, né? A Janela de Marco. Agora, pega 1000 anos atrás, é difícil você ver uma mulher também que tinha muita coisa aí que você conhece, né? Porque tem esse efeito também das mulheres sempre sendo marginalizadas, etc. Acho que isso também é um efeito da gente conhecer menos. Agora, não conhecer não significa que não tem, né? Eu acho que tem. É que não aparece muito, né? Tem a Marie Curie, que está aí fora, né? O busto dela, a mulher do Einstein e tal, mas geralmente não se fala muito. Os ganhadores do Prêmio Nobel do DNA, né? Tinha uma mulher lá que as pessoas não falaram, foi deixada de escanteio, né? Eu espero, quantos são os verbetes dele? 500, para você 500, tá certo? São outros 500. O problema não são os 500, então, o problema é até quando. São outros 500, tá certo? Olha bem isso. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 106 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 23 perguntas online, 53 votos presenciais e 10 votos online. Hoje teremos os recados da Luciana sobre o Fórum de Responsabilidade Planetária, o Felipe sobre palestra online da Simvex, o João Paulo sobre o curso com Sincobaia, a Nália sobre o curso Heterocrítica e a Amir sobre o Congresso Internacional de Verponologia. E antes com vocês aqui o Fernando com o programa Amigos. Boa tarde a todos. Nós ouvimos há pouco o professor Valdo Vieira informar que está sendo trabalhado já a edição nova da Enciclopédia da Conscienciologia, com 10 volumes, 9.000 páginas, 2.146 verbetes e 103 neoverbetógrafos. Essa nova edição está sendo preparada e nós estamos trabalhando para que o associado do programa Amigo da Enciclopédia possa receber antecipadamente esta versão por meio de um download no programa Amigo da Enciclopédia. Então, quem é associado ao programa Amigo da Enciclopédia poderá receber a edição antecipadamente por download no programa Amigos, logicamente sem custo nenhum, gratuitamente. Então, nós convidamos aquele amigo com a sua assinatura vencida e aquele que pretende fazer a sua adesão ao programa, que possa fazer imediatamente, né, por meio do site www.enciclopediadaconscienciologia.org ou ligando na recepção do CAEC, inclusive pode ligar hoje, domingo, que atende, no telefone 4535252652. Nós ficamos à disposição. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Queria pedir para levantar a mão aí, por gentileza, quem sabe o que é uma sociedade de risco? Ninguém? De novo, sociedade de risco, alguém conhece esse termo?
Então, sociedade de risco é aquela sociedade em que tudo aquilo que a gente faz como necessidade de sobrevivência acaba se tornando um risco à nossa saúde, à nossa longevidade, à nossa convivência. Então, o próprio ato de se alimentar, de morar, de se vestir, de beber água, de transitar, se comunicar, acabam se tornando um risco. A sociedade que a gente está vivendo hoje é considerada uma sociedade de risco. Mas já existem várias pessoas, várias pesquisas, vários países investindo em tornar essa sociedade mais saudável, mais sustentável. Para isso, a gente precisa usar tudo aquilo que o Tiago falou hoje aqui, as nossas habilidades especiais, ou nem tão especiais, mas pelo menos a nossa inteligência evolutiva. E aí eu convido vocês a participarem desse debate de como construir a nossa comunidade de modo mais saudável, mais sustentável, durante o primeiro Fórum de Responsabilidade Planetária. O fórum vai ser aqui em Foz do Iguaçu, no Discernimento, de 28 a 30 de outubro. Esse mês, portanto, faltam 20 dias. Todos vocês estão convidados a participar. Se vocês quiserem conhecer melhor os nossos convidados, que são todos especialistas nessa ideia de superar a sociedade de risco, podem visitar o nosso site www.responsabilidadeplanetaria.org.br ou podem telefonar aqui para o CAEC 3525-2652. Nós aguardamos vocês lá. Muito obrigada. Olá a todos, boa tarde. Nós estamos aqui, o professor Felipe Corpo e mais eu, para convidar todo mundo para assistir a uma palestra online que vamos ter a partir das 3 da tarde, na Sinvex. O tema da palestra de hoje vai ser dupla evolutiva e inversão existencial. Nós queremos convidar todos que estiverem interessados em entender um pouco mais sobre dupla evolutiva, sendo que um dos temas mais importantes para pensarmos na possibilidade de sermos completistas nessa vida e para desenvolvermos a interexistencialidade. Então, para aqueles interessados, a palestra vai ser às 15 horas, através do site www.asinvexis.org. O tema, então, da palestra é dupla evolutiva na Invex. Estão todos convidados. Obrigado. Boa tarde. Venho em nome da Const falar sobre o curso com 5 cobaia do Conscienciograma, que vai ter essa versão agora de outubro, na próxima quarta-feira, dia 12, que é um feriado, aqui no CAEC. E para as pessoas que nunca participaram ou nunca responderam ao Conscienciograma, no curso são dadas as instruções para a pessoa responder uma folha de avaliação. Então, a pessoa que nunca respondeu nada do Conscienciograma vai ter a oportunidade de responder pelo menos uma folha, e essa pessoa, se for sorteada para a técnica com 5 cobaia, junto com mais 2, são 3 sorteios, 3 com 5 cobaias, com duração de 1 hora cada uma. Então, a pessoa vai ter a oportunidade de responder e já na hora ter os feedbacks. Então, a pessoa responde, quem nunca respondeu já aprende como é a técnica de análises rápidas, que é a técnica que a gente indica para uma primeira vez que responde o Conscienciograma, e ela na hora já tem um feedback, tanto de resposta, de como ela responde, como ela analisa a pergunta do Conscienciograma, como também o quanto ela analisa a si própria através do Conscienciograma. Então é um curso que é muito completo. Ele é interassistencial, ele ajuda a pessoa a ter uma elaboração mental no sentido de responder e interpretar as perguntas do Conscienciograma, e ela já tem um feedback, a heterocrítica das outras pessoas na mesma hora. Então, nós aguardamos os interessados. A quarta-feira é o próximo curso, a partir das 3 da tarde, logo após a tertúlia. Muito obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de aproveitar a temática do verbete de hoje e convidá-los a participar do Heterocrítica de Obra Útil. É um curso que ele desenvolve os atributos mentais somáticos, concentração mental, discernimento, argumentação. E ele vai ocorrer daqui a 4 semanas, no dia 5 e 6 de novembro, tá? Aqui no Discernimento, do CAEC. E esse ano o livro analisado é O Quinto Poder, uma consciência social de uma nação. Esse livro aqui é da Maria Helena John Peter, ela é de Porto Alegre. E esse livro, são vários exemplos de voluntariado, de forma profissional, que deram certo. Foi comentado recentemente na tertúlia, da Vangari Maathai, tem uma entrevista no livro com ela, falando voluntariado Cinturão Verde, que ela fez na África.
e que deu muito certo. Então, o livro tem várias reportagens, entrevistas que trabalham a temática do voluntariado de forma profissional, né? Então, quem quiser desenvolver o seu voluntariado, qualificar ele e também desenvolver os atributos mentais somáticos com as análises que é apresentada no curso, né? Tanto a conteúdo quanto a forma do livro, né? E a análise de leitura crítica, né? Então, vocês estão convidados aí para participar, 4 e 5 de novembro, aqui no Discernimento. Obrigada. Olá, o meu convite é que todos venham participar do debate aberto, patrocinado pela Unicim, que vai acontecer na sexta-feira, dia 14, às 9 horas da manhã. A ideia é estarmos debatendo, de forma científica, a política editorial da CCCI. Estarão os editores das principais revistas da Conscienciologia estarão presentes ao vivo ou através da internet. A nossa turma aí da enciclopédia também vai estar presente, Rosa e Dulce. Então é a oportunidade que a gente vai ter para estar debatendo, tirando todas as nossas dúvidas enquanto autores, né, com relação aos editores das revistas. E depois, o pedido já não é de graça, né? A primeira parte é de graça, é para todo mundo estar lá. Esse já não é de graça, é necessário uma inscrição. É o 2º Congresso Internacional de Verponologia, que as inscrições são feitas na recepção do CEEC, telefone 45 35 25 26 52. Obrigada. E para amanhã o verbete eleito é a escolha da carreira profissional. A especialidade Proexologia, a autora professora Sandra Tornieri. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.